Olá, nono ano, tudo bem? A nossa aula de biologia de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada, né? E vamos passar algumas atividades também para vocês, né, copiarem no caderno, tá bom? Vamos lá. Vamos começar, né, com a página 108. Na página 108 nós temos a atividade, temos o RA. Então vamos começar pelo RA, tá bom? Então o RA, ele vai mostrar, né, imagens e também um texto sobre sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária, tá? Então, é uma forma, né, de vocês fixarem melhor o conteúdo, tá certo? Sobre a diferença entre sucessão ecológica primária e secundária. Na sucessão ecológica primária, né, nós vimos que ela vai se desenvolver em ambientes que nunca foram habitados anteriormente, ou seja, em regiões estéreis, né, onde nunca ocorreu vida. E que regiões são essas? Nós temos aí alguns exemplos, né? Uma ilha vulcânica que recém-formada, tá? Uma rocha nua, né? Essa rocha ela vai sofrer a ação, né, do intemperismo e vai se degradando, formando solo, né? Aquele solo começam a surgir algumas espécies e isso aí vai gerar uma sucessão ecológica primária, tá? Então, essa sucessão primária ela acontece por quê? Porque as condições iniciais do ambiente, elas não são favoráveis, tá? E daí vão surgindo, né, características ao longo do tempo, né? Para ela se formar, ela demora muito tempo e ela é dividida em 3 etapas, né? A primeira etapa, chamada diécese, que engloba as espécies, organismos ou espécies pioneiras. Que são espécies pioneiras? São aquelas que primeiro se instalam no ambiente, né? São aquelas que têm menos exigências nutricionais, tá? E com relação ao seu metabolismo. Quem são essas espécies, né, pioneiras? Nós temos como exemplo os líquens, tá? Algumas briófitas. E daí esses organismos, eles criam condições para que novas espécies venham se instalar também naquela comunidade, né? E isso vai caracterizar a segunda etapa de uma sucessão ecológica, que nós chamamos de séries, né? Nas séries nós temos uma comunidade intermediária que vai gradualmente colonizando, né, aquele espaço que foi criado, né, digamos assim, biologicamente, pelas espécies pioneiras. E essas espécies pioneiras, elas vão ser gradativamente substituídas por novas espécies. Aí se instalam as gramíneas, as ervas, né, os arbustos e, por fim, terminam em árvores, né? Terminam na terceira etapa de uma sucessão ecológica primária, né, que nós chamamos de clímax. Clímax, comunidade, clímax significa comunidade em estabilidade, em equilíbrio, tá? Autossuficiente para poder se manter, né? Então, com o passar de uma sucessão ecológica, né, com o decorrer de uma sucessão ecológica, o número de espécies ele vai aumentando, a biomassa também aumenta. Já a sucessão ecológica secundária, né, que vocês observam, é aquela que ocorre em um local que já existiu vida, né, já existiu uma comunidade e por algum motivo os seres eles foram removidos, né, ou foram afastados daquele local. Geralmente é removido. Nós temos como exemplo de sucessão ecológica secundária áreas florestais que foram, né, invadidas foram acometidas por incêndios. Então essas áreas florestais, onde existia anteriormente uma floresta, se ela incendiou, vai devastar todas as espécies de plantas e animais que estavam presentes ali. Aí começa novamente uma sucessão. E como ocorreu num ambiente onde já havia vida, né, já tinha floresta, já tinham animais naquele local antes do incêndio, é a sucessão que vai se formar posteriormente, após o incêndio, vai ser chamada de sucessão ecológica secundária, tá? É encontrado também em áreas agrícolas que são abandonadas, a pessoa tira a floresta para cultivar suas lavouras e por algum motivo acaba abandonando, né? Vende as vacas, já não quer mais ter aquela produção, tá? E vende também, né? Plantou, não quer mais ter aquela cultura e aí abandona aquela área. E também regiões destinadas também ao reflorestamento, né? No Rio Grande do Sul é muito comum a gente observar reflorestamento de pinheiro, né? O pinheiro é uma árvore utilizada, né,
comercializada, e as pessoas que tiram, né, essa floresta do pinheiro nativo, elas têm que fazer o seu reflorestamento, e isso também consiste em uma sucessão ecológica secundária, tá? Bom, isso aí foi o RA. Agora, nós vamos para a página, voltar aqui, 108 e 109, e vamos agora para a seção atividades. Um pequeno vilarejo foi devastado depois de uma erupção vulcânica, ficando coberto por uma grossa camada de cinzas. Nesse ambiente, não sobreviveram plantas e animais. Ao longo dos anos, alguns líquens começaram a aparecer naquele local e, posteriormente, já podia observar a presença de pequenos animais. Anos mais tarde, o vilarejo já apresentava uma floresta jovem, com diversas espécies de plantas e animais. Item A. Como se chama o fenômeno ecológico ocorrido no vilarejo após a erupção vulcânica? Nós temos aí uma sucessão ecológica, né, gente? E é um tipo de sucessão ecológica que nós chamamos de sucessão ecológica secundária. Por quê? Porque aqueles animais e plantas que já existiam naquele ecossistema, elas foram devastadas por uma erupção vulcânica. E aí, gradativamente, foram surgindo, né, com o passar dos anos, novas espécies, uma nova sucessão, que já ocorreu em um local que antes já tinha sido habitado. Então, no caso, seria uma sucessão secundária, tá? Item B. Por que no processo de reorganização das comunidades do vilarejo, os organismos heterótrofos não poderiam ter sido pioneiros, né? Porque esses organismos, né, que são heterótrofos, eles precisam de matéria orgânica, né? Eles precisam de uma fonte de alimento externa, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? E esse alimento, eles devem vir primeiramente, né, sendo produzido por quem? Pelos seres autótrofos, né, que estão na base das cadeias alimentares. Item C. O fenômeno ecológico ocorrido no vilarejo foi do tipo primário ou secundário? Foi o secundário, né? Foi uma sucessão ecológica do tipo secundário. Como eu falei, foi colonizado uma área que já tinha acontecido vida, né? Ocorrido vida, certo? Segunda questão. Em relação a um ecossistema agrícola, agricultura intensiva, todas as opções a seguir são corretas, exceto, então a incorreta seria o item A. O ecossistema citado, né, ecossistema agrícola, é menos suscetível à ação das pragas do que o ambiente natural. Ele é mais suscetível, ok? Os outros itens todos são verdadeiros, né? Sua produção pode ser favorecida com o uso de fertilizantes, né? Alimentando-se dos produtores, né, desse ecossistema. O ser humano é o consumidor de primeira ordem, né, que se alimenta do produtor verdadeiro. A biomassa dos produtores desse ecossistema é maior do que dos consumidores de primeira ordem que ele pode sustentar, também é verdadeiro. Terceira questão. Uma sucessão ecológica atinge o clímax quando, né, quando a comunidade está em equilíbrio, está em homeostase. Tá? Agora vamos para a seção de olho na prova, né? Uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por conta de um incêndio, uma floresta teve sua vegetação totalmente destruída. Ao longo do tempo, foram observadas alterações no número e na diversidade de espécies vegetais no local, conforme ilustra a imagem. Essas alterações que estão mostradas aí ao longo do tempo, né, no incêndio até a formação de uma floresta, né, caracterizam um fenômeno conhecido como sucessão ecológica. Tá? Agora nós vamos passar para uma atividade, né, que não está no livro de vocês, que eu gostaria que vocês ficassem atentos, né, respondessem, copiassem no caderno, são questões de múltipla escolha, que vocês podem rapidamente copiar, são questões simples, tá? Curtas, copiar no caderno, que quando a gente voltar, a gente faz a correção. Primeira questão. Leia as afirmações relativas à sucessão ecológica. Então, numa sucessão ecológica, a mudança nos tipos de plantas e animais, né?
gradativamente vai aumentando o número de plantas e de animais, à medida que vai passando de um nível para outro, né, de uma etapa para outra da associação ecológica. 2. Aumento da biomassa da comunidade. Sim, à medida que a associação vai acontecendo, na comunidade clímax, né, que seria o final de uma associação ecológica, a gente observa que a biomassa, que é a massa viva, né, é aquilo que o ser vivo é muito maior do que no início da associação ecológica. Se você comparar uma graminha, né, bem pequenininha, com uma árvore lá da espécie da comunidade clímax, você vai ver que quem tem biomassa maior vai ser aquela árvore. 3. Ao aumento do número de espécies diferentes na região. Também, à medida que a associação acontece, vai aumentando tanto o número de espécies de vegetais, quanto também de animais. Verdadeiro. E o 4, a maior homeostase. Então, à medida, né, que vai passando a associação ecológica, vai acontecendo esse equilíbrio dinâmico que termina onde? Termina na etapa clímax, né? Então, todas as afirmações, elas são corretas, tá? As 4 afirmações. Ok? Vocês dão uma pausazinha, copiam, né? E a gente vai passar agora para a segunda questão. Segunda questão. Uma comunidade em que as espécies se reproduzem e se mantêm sem serem substituídas por outras espécies. Então, veja bem, uma comunidade que não vai mais ser substituída por outra. Então, essa substituição, ela acontece, né, da primeira para a segunda fase de associação ecológica, ou seja, da etapa êxtase para a etapa série. Mas não acontece mais quando ela atinge a etapa clímax, né? Então, a resposta correta seria a comunidade clímax, tá? Onde as espécies não serão mais substituídas, ok? Terceira questão. Considerando as relações entre os seres vivos, responda. O que são líquens? Né? Nós vimos que os líquens são organismos pioneiros que primeiro se instalam na associação ecológica, né? E eles nada mais são do que uma associação entre algas verdes ou cianobactérias e fungos, tá? Esses líquens, eles são encontrados em cima de troncos de árvores, né, sombreados, tá? E quando está na estação chuvosa, as algas, elas se sobressaem aos fungos. Quando está na estação seca, essas algas, elas não têm muita umidade, então elas acabam enfraquecendo e se tornando mais evidente os fungos, tá? E item B, qual é a importância, né, dos líquens na formação de uma comunidade? Nós vimos que os líquens, eles constituem, né, as espécies pioneiras juntamente com as briófitas e são organismos que criam condições para os demais organismos, né, que vão ocupar aquele ambiente, tá bom? Então, gente, vocês copiam, né, copiem essas 3 questõezinhas que a gente fez aí, tá? Elas não são do livro de vocês e quando a gente voltar, a gente vai dar aquele vistozinho no caderno de vocês, tá bom? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana, gente. Tenham um bom estudo. Tchau, tchau.